A você que está em casa, Deus abençoe sua vida. É um privilégio poder estar entrando aí, adentrando a sua casa. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Compartilhe esse link com o máximo de pessoas que você puder. Abençoe outras vidas. Eu tenho certeza que Deus irá te usar nessa noite, no nome de Jesus. Queridos, Lucas, capítulo de número 2, verso 36. Diz assim a palavra do Senhor: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com o seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus, e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Pai, te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Nos alimente nessa noite, que o Espírito do Senhor venha sobre nós, nos avivando, nos dando entendimento, Senhor, e que possamos, ó Deus, não só ter entendimento, mas colocar em prática a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero começar a falar nessa noite, baseado nesse texto. Eu quero falar sobre perseverança. A palavra perseverança, ela significa manter-se firme, manter-se afirmado. Ela vem do latim e o prefixo dela é per, que significa totalmente, e o seu sufixo é sérios, ou severos, que significa estrito, ou seriedade. Sendo assim, a palavra perseverança significa andar, caminhar de maneira firme, caminhar de maneira que eu tenha um foco, tenha um objetivo bem claro, bem específico na minha vida. Essa é a definição mais apropriada para o que esta senhora, chamada Ana, de mais de 80 anos de idade, eu acho que essa é a palavra mais apropriada para nós falarmos da vida, da história desta mulher. Um dos desafios maiores para o cristão é se manter perseverante no propósito de andar com Jesus. É uma das coisas mais difíceis, é nós mantermos uma regularidade, caminharmos todos os dias em direção ao Senhor. E a Bíblia, irmãos, ela é cheia de textos, de passagens que enfatiza a necessidade, enfatiza como é necessário que o crente seja perseverante. E eu escolhi alguns desses textos que eu quero ler aqui para os irmãos, para você ver como que a Bíblia está repleta de textos dizendo como você deve ser perseverante. Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz assim: guardemos firme a confissão de esperança, sem vacilar, pois quem nos fez a promessa é fiel. Lucas capítulo 21, versículo 19 diz assim: e é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Mateus 24, 13 diz o seguinte: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Efésios capítulo 6, versículo de número 11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E eu quero finalizar com as palavras de Jesus, que está lá em João capítulo 15, verso 7, Jesus dizendo o seguinte: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. A Bíblia diz que José e Maria pegaram o seu filho, seu primogênito, Jesus, e no 8º dia foram a Jerusalém, foram ao templo para apresentarem a criança ao Senhor. Era um costume judaico de fazer assim.
E diz a Bíblia, irmãos, que chegando lá para apresentar a criança, um ancião chamado Simeão, movido pelo Espírito de Deus, movido pelo Senhor, pega a criança e a ergue aos céus, e ele faz uma bela oração que está nos versículos anteriores que nós não lemos. E diz a Bíblia que Simeão pega a criança e diz assim: Deus, eu te dou graças, porque os meus olhos viram a tua salvação, agora eu posso descansar em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Simeão, um homem piedoso, um homem que havia servido ao Senhor durante toda a sua vida, agora está diante dele o Salvador do mundo. Ainda um bebê recém-nascido de 8 dias, mas está diante dele aquele que é a promessa de Deus. E pela sua obediência, ele agora está desfrutando desse privilégio de segurar nas mãos o menino Jesus. Ele tem agora o privilégio de ter em suas mãos aquele que veio para salvá-lo. Em seguida, Lucas então fala da história de Ana. Lucas então fala da história desta mulher. Ele fala um momento da família dela, cita o parentesco dela, diz de quem ela é filha, fala um pouco sobre a sua genealogia, fala um pouco também que o seu marido havia falecido, 7 anos apenas ficaram casados e já ficou viúva. Uma história que começa muito triste, muito trágica. Pense um pouquinho, minha irmã, você que hoje está casada, na época em que Ana estava casada e que ficara viúva, era totalmente diferente que a sua época, diferente dos seus dias. Ana, viúva, representava dificuldade financeira. Ana, viúva, representava dificuldade de ser aceita em uma sociedade que era infinitamente mais machista do que a que nós vivemos. E essa mulher agora com diversos desafios, com diversas dificuldades, ela faz uma decisão. E diz o texto, apenas 3 versículos narram a história dessa mulher. Então Lucas diz que esta mulher, ela se dedica ao Senhor, ela se dedica a ter uma vida diante de Deus, ela se dispõe a servir ao Senhor. E o que acontece? Acontece que chega a hora, diz a Bíblia no verso 38, chegada a hora, Ana dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Nós sabemos que Ana, porque o texto diz, nós sabemos que Ana era profetisa, mas nós não sabemos, irmãos, como foi a maneira com que Deus revelou que aquela criança recém-nascida, de 8 dias, era o Filho de Deus que viera para salvar o mundo. Nós não sabemos como Ana teve esse entendimento. E daí, nós paramos para refletir um pouco. E a pergunta que eu faço nessa noite é: como que Ana se manteve firme? Como que Ana se manteve ávida? Como que Ana, uma senhora de 84 anos de idade, se manteve firme no propósito de buscar ao Senhor? O longo período, o longo trajeto, não foi suficiente para fazer com que aquela mulher desanimasse de continuar buscando ao Senhor. E a pergunta, a resposta está no verso 37. A resposta porque essa mulher se manteve firme, nós encontramos no verso anterior, que diz a Bíblia que ela adorava a Deus com jejuns e orações.
Ana se manteve firme, adorando a Deus, com uma vida de jejuns e orações. Eu comecei aqui, irmãos, falando sobre perseverança. Eu comecei aqui dando a você uma noção do que é perseverar. E eu quero falar para você que a vida cristã é muito mais sobre um dia após outro, sobre subir um degrau de cada vez, do que simplesmente estar no topo, do que simplesmente chegar no topo. Hoje nós vivemos a era do imediatismo. Nós vivemos a era de que é fast food, é tudo muito rápido, as coisas acontecem muito rápido, o menino nasce. Eu já vi várias crianças dizerem assim: eu não sou criança não, eu sou adolescente. Já ouviu criança falar isso? Eu sou adolescente. Aí você vai ver o adolescente vira assim: eu não sou adolescente não, eu já sou jovem. Aí você vira para o eu sou adulto. Aí você vira para o adulto fala assim: eu sou adulto. Mas quando você olha para a atitude do adulto, é um crianção. Você já viu isso? O adulto vira criança. O adolescente quer ser adulto, a criança quer ser adolescente. Está tudo invertido. Por quê? Está tudo muito rápido. Essa loucura. Mas aqui, irmãos, eu trouxe para a gente refletir sobre a história de uma mulher de 84 anos de idade que está servindo ao Senhor. De uma mulher que passa a sua vida com muitas dificuldades, mas está diante de Deus. E aqui eu encontro uma galera aqui muito jovem, uma galera de meia idade aqui, que ainda tem muitos, mas muitos anos pela frente. E talvez quando olham para o Evangelho, quando olham para a presença de Deus, quando olham para caminhar no caminho de Jesus, se assustam com a ideia de que talvez essa caminhada não acabe tão rápido quanto você espera que ela acabe. Por quê? Porque o que nós queremos é simplesmente chegar no céu. O que nós queremos é estar lá na glória com o Senhor. Mas a verdade, o fato, irmãos, é que ainda há uma longa caminhada. E nós precisamos preparar o nosso espírito, preparar a nossa vida para essa longa caminhada. Nós não podemos achar que a vida vai acabar num piscar de olhos, por mais que a Bíblia diz que nós somos como uma erva que nasce de manhã e no final já se vai. Mas a verdade é que um dia após o outro, é uma longevidade, é uma loucura. Eu estou no Evangelho há 14 anos e parece que foi ontem. Eu conheço alguns irmãos que estão aqui, que há mais de 20 anos servem ao Senhor, e se você parar para conversar com eles, eles vão falar assim: ó, rapaz do céu, passou assim, mas são 20 anos. Alguns que estão aqui têm 20 e poucos anos. Alguns dos que estão aqui nem chegaram aos 20 anos. Mas tem alguns irmãos entre nós que já servem ao Senhor nessa faixa etária. Então percebam que a caminhada com Jesus, se não for regada de perseverança, se não for regada de muita disciplina no caminhar, é muito fácil nós nos perdermos no meio do caminho. É muito fácil nós vacilarmos. E a resposta que Ana nos dá sobre perseverar na fé, eu digo: jejuns e orações. O jejum, o que é o jejum? O jejum, ele é o ato de ficar sem comer, de parar de se alimentar. Isso é o jejum. E na Bíblia, nós encontramos várias pessoas fazendo esse processo, jejuando. Por que não falar do nosso mestre Jesus Cristo, que antes de iniciar o seu ministério, ficou num deserto, onde jejuou durante 40 dias e 40 noites. O apóstolo Paulo, quando teve a sua experiência com o Senhor, ficou 3 dias e 3 noites sem se alimentar. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos encontrar Daniel jejuando, nós vamos encontrar Moisés jejuando e tantos outros que usaram do jejum como uma ferramenta espiritual. E o que é o jejum? O jejum é o ato de
me abster de alimentos para eu me consagrar ao Senhor. E por que eu digo consagrar ao Senhor? Porque o jejum, irmãos, entenda isso, o jejum não é uma dieta que as irmãs fazem para emagrecer, nem o jejum também não é, sabe, aquele teste para ver quem consegue ficar mais tempo sem se alimentar. Não, o jejum, o objetivo do jejum é eu me esvaziar de mim. O objetivo do jejum é eu me esvaziar das minhas prepotências, dos meus orgulhos, dos meus achismos. O jejum tem como objetivo fazer com que eu diminua. O objetivo do jejum é que eu pare de me alimentar da comida física, para que Deus possa me alimentar com a comida dele. Jesus, quando estava no deserto, nesse processo de jejum, diz a Bíblia que Satanás veio tentá-lo. E diz a Bíblia que Satanás virou para ele e falou assim, ó, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e coma. Jesus virou e falou assim para ele, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está querendo dizer o seguinte, que o pão alimenta o corpo físico, alimenta o estômago, mas a palavra que vem da boca de Deus alimenta o nosso espírito. E percebam algo, irmãos, sobre perseverança, eu e você só iremos conseguir continuar na presença de Deus, se o nosso espírito for alimentado pelo nosso Senhor, se o nosso espírito for vivificado pelo Senhor. Não há uma caminhada cristã saudável sem uma vida alimentando-se do que Deus tem preparado para nós. Não há possibilidade de o crente permanecer firme, fiel ao Senhor, se o seu espírito estiver adormecido dentro dele. E o que muitas pessoas têm tentado fazer nos nossos dias? Têm tentado viver uma vida, como eu disse, uma vida de imediatismo, e que esquece desses princípios que são tão básicos, como jejuar. Quantos não colocam uma prática dessa como prioridade em suas vidas? Quantos não olham para o jejum e não o veem como algo importante da sua caminhada, da sua espiritualidade? Sabe, queridos, Ana tinha uma vida cotidiana em que ela jejuava, e é claro que, como uma das disciplinas espirituais, isso a ajudou a permanecer firme, fiel ao Senhor. Ei, o jejum, sabe, é a oportunidade que Deus nos dá de mortificar a nossa carne e vivificar o nosso espírito. Paulo aos Gálatas vai falar sobre a luta que eu e você encontramos, a luta do espírito contra a carne. E aí, o jejum é a maneira de mortificar a carne. E talvez você pense assim, Samuel, então quer dizer que a carne é esse corpo físico aqui? Não. Quando você para de se alimentar, meu irmão, você está mortificando as suas vontades, os seus desejos. Você concorda comigo que comer e comer e comer gera prazer? E quando você para de se alimentar, o que você está fazendo? Você está inibindo esse desejo. E não somente o desejo de comer, mas você está inibindo os outros desejos. Você está inibindo as outras coisas que vêm. Nós somos um poço sem fundo quando se fala de desejo, irmãos. Nós somos um poço sem fundo. Você já viu que o desejo funciona na nossa vida da seguinte maneira: quanto mais você tem, mais você quer. Quanto mais você se sente atraído por algo, mais você quer. Se não é Deus na nossa vida, irmãos, nós vamos cada dia mais nos afundando. É ou não é verdade? Se não é Deus na nossa vida, a gente entra num relacionamento, entra em outro, entra em outro, entra em outro.
Se não é Deus na nossa vida, nós vamos para um vício, para outro vício, para outro e para outro e para outro. Nós somos um poço sem fundo. Mas quando o Senhor entra e nos alimenta com as palavras que saem da sua boca, de repente esse vazio é preenchido dentro de nós. Por isso está aqui a importância de eu e você, se quisermos permanecer firmes diante do Senhor, nós precisamos adquirir o hábito de consagrar a nossa vida diante de Deus. Então, resumindo o que é jejum: jejum não é fazer dieta, mas jejum é eu me abster de algum alimento para me consagrar ao Senhor, é eu me abster de comida para que eu esteja diante de Deus. Quando eu faço isso, eu estou dando a oportunidade a mim mesmo de ser transformado pelo Senhor. Eu estou dando a mim mesmo a oportunidade de me tornar vitorioso em Deus. A segunda coisa que Ana tinha o costume de fazer, irmãos, era oração. Ana orava. Ela era uma mulher de oração. E eu tenho certeza que o que levou Ana crendo nas promessas do Senhor foi essa vida simples que ela levava, uma vida de oração, a qual nós muitas das vezes negligenciamos. Por que nós negligenciamos a oração? Porque nós achamos que a oração é um monólogo, onde a gente se ajoelha, ou assenta, ou fica de pé diante do nada, falando para o nada. Mas eu quero te dizer nessa noite que a oração não é um monólogo, a oração é um diálogo. A oração, sabe, é eu falando com Deus e Deus falando comigo. Na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, você vai encontrar homens e mulheres orando a Deus, mas em seguida, você vai vendo Deus dando respostas a essas orações que foram feitas. Você nunca vai ver na Bíblia alguém orando, só falando. Você vai ver sempre uma conversação. O homem fala e Deus lhe fala também. Deus fala e o homem responde, sempre nessa dinâmica, uma conversa. Mas quando nós temos o entendimento que é um monólogo, só eu falo, aí não fica interessante. E por esse motivo, muitas pessoas param de cultivar a oração nas suas vidas. Por quê? Porque quando vão para o ambiente da oração, não entram nesse ambiente com fé, crendo que Deus está ali diante delas, está ali ouvindo elas. Sabe, Jesus, Ele nos incentivou muito a oração, irmãos. Nos evangelhos você vai encontrar Jesus nos incentivando a orar e a orar. Por exemplo, Mateus 6, Jesus, ele dá a instrução aos seus discípulos, nos ensinando a orar, e todos a chamam, da oração dominical, a oração do Pai Nosso, que todos conhecem. O que Jesus está fazendo ali? Está nos dando, nos demonstrando um modelo como devemos orar, como devemos buscar a Deus. Mas Jesus, ele não fica só nas palavras, irmãos. Jesus, enquanto aqui na terra, fora um homem de muita oração. Jesus, ele não ousava ficar sem orar. Você vai ler os evangelhos, você vai encontrar em vários momentos, Jesus se retirava para orar. Jesus foi para um lugar deserto para orar. Jesus estava com a multidão, de repente Jesus saía daquele ambiente e ia ter com o Pai. E eu gosto muito desse texto, irmãos, que está num dos evangelhos, que Jesus está dizendo o seguinte assim, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê fazer o Pai, porque tudo o que o Pai fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Partindo desse ponto, irmãos, está aqui a importância, sabe? A importância não simplesmente de você falar para Deus, mas de você ouvir o que Deus quer falar com você. Veja, olha o que Jesus está dizendo para as pessoas. Jesus está dizendo assim, ei,
O que eu não faço de mim mesmo, mas eu faço porque eu vi o Pai fazer, eu vejo o Pai fazer. Em outras palavras, eu não posso fazer nada, eu não estou desconectado da fonte. Irmãos, vamos raciocinar aqui. Se Jesus, sendo Deus, Ele não se precipitou a fazer nada sem a aprovação, sem a direção de Deus, imagine eu e você, seres pecadores, limitados. Será que nós realmente deveríamos viver uma vida sem o direcionamento de Deus? Uma vida sem o Senhor estar nos conduzindo? Uma vida sem o Senhor estar nos norteando? Uma vida sem o Senhor estar nos levando ao centro da vontade dEle? E é o que a nossa geração tem feito, irmãos. As pessoas estão nem aí para o que Deus deseja falar com elas. As pessoas não estão nem aí, mas querem fazer aquilo que o coração delas está mandando, quer fazer o que o entendimento delas está mandando elas fazerem, mas se esquecem de prestar atenção naquilo que Deus está falando para elas fazerem. Jesus não fazia assim. Jesus orava, mas ele orava por quê? Porque ele precisava da direção de Deus, da direção do Pai. E talvez você me pergunte, pastor, como é que Deus fala comigo? Como é que Deus fala comigo? Se eu falo com Deus, como é que Ele fala comigo? Sabe como que Deus fala com você, meu irmão? Aqui, ó. Através da palavra dEle. Como é que Deus fala comigo? Como que Deus pode ministrar o meu coração, pastor? Através da palavra dEle, através da Bíblia Sagrada. Vocês vão perceber que nos evangelhos, Jesus estará sempre citando as Escrituras. E quando Jesus parte e institui a igreja, os seus discípulos, os apóstolos, inspirados pelo Espírito do Senhor, escrevem o que nós chamamos de Novo Testamento. Então nós chegamos em pleno século 21, e a gente fica perguntando, como que Deus fala comigo? Como é que Deus fala comigo? Eu vou te falar uma coisa, Deus não vai falar com você, Ele já falou, e já deixou escrito na sua palavra, para você seguir. Nessa hora, a gente não escuta um amém, sabe por quê? Sabe por quê que a gente não escuta um amém? Porque é nessa hora que vem a nossa responsabilidade cristã. É nessa hora que faz sentido eu ter uma Bíblia, não para ela ficar de enfeite na minha casa, mas para ela ser o meu manual de rotinas. E aí, quando nós somos jogados contra a parede, nós ficamos atônitos, porque nós estamos acostumados a ter tudo mastigado. E aí, o que é que nós esperamos? Sabe o que a gente espera, irmão? Sabe o que a gente espera de verdade? A gente espera que um profeta cheio do poder de Deus chega e profetiza e fala tudo do nosso passado e tudo o que a gente vai fazer e resolva a nossa vida. E nessa loucura diz a Bíblia que nos últimos dias os homens teriam como que comichões nos ouvidos, querendo ouvir aquilo que lhes dessem prazer. É por isso, querido, que se você sair daqui, e você quiser achar um monte de coisa para satisfazer o seu ego, para satisfazer os seus prazeres, para satisfazer os seus próprios desejos, você vai achar. Porque uma coisa é fato, nunca se foi tão verdade aquele ditado, enquanto tiver cavalo, São Jorge não anda a pé. É um ditado bem popular, mas a verdade é essa, irmãos, enquanto tiver gente querendo a maneira mais fácil, o caminho da mágica, o caminho da facilidade, sempre haverá pessoas para massagear o ego delas. Mas essa mulher de 84 anos de idade, uma senhora, ela foi pelo caminho mais difícil, pelo caminho da perseverança, ela foi pelo caminho do dia a dia, da vida cotidiana. Ela foi pelo caminho que poucos querem ir. Por quê? Porque dá trabalho.
Porque não depende do pastor, não depende do profeta, não depende do obreiro, depende de mim. E uma vida cristã que depende de mim, ela é pouco convencional para esses dias. Uma vida cristã que dependa, sabe, da minha abnegação, sabe, de eu abrir mão dos meus prazeres, dos meus deleites, não faz tanto sentido, não cola bem. Não cola bem uma vida cristã que diz: ei, jejua, ora, conserta a sua vida. Essa vida cristã para esses dias não cola bem. Por quê? Porque é muito mais legal. Ei, você pode continuar do jeito que você estiver, que Deus vai apontar o caminho. Alguém vai aparecer e vai falar tudo para você. Alguém vai te direcionar. E nessa loucura, irmãos, quantas aberrações nós temos visto? É isso mesmo, aberrações. Quantas pessoas estão ficando frustradas com Deus? Porque um cidadão, uma cidadã resolveu falar em nome de Deus, mas Deus não estava falando nada. Quantas aberrações. Concluindo, às vezes nós nos apegamos a coisas impossíveis para deixar as simples de lado. É isso mesmo. Às vezes a gente se apega àquilo que é muito difícil, fala assim: nó, ser igual a Jesus, dou conta não. Jesus nunca pecou, não dou conta não. A gente se apega ao impossível, para olhar para as coisas que são simples, que são praticáveis, e colocar tudo no pacote e dizer assim: não dou conta não. Eu não dou conta de ser crente não. Eu não dou conta de servir a Deus não. É assim que a gente faz. Mas Ana, ela nos deixa um legado, e ela nos deixa sem opções. Ela nos deixa sem opções para dizer que é difícil demais, que é complicado demais. Uma mulher ficara viúva, em dificuldade, em muita dificuldade, ela decide buscar a Deus e fazer do Senhor o seu fundamento. Ela decide, mesmo com todas as perdas que ela tem, ela continua querendo ter o Senhor como a sua base. E no final do processo, ela tem o privilégio, irmãos, ela tem o privilégio de estar diante daquele que veio para tirar o pecado do mundo. Ela tem o privilégio, irmãos, de anunciar que Jesus havia chegado. Ela tem o privilégio de dizer para as pessoas que estão ao entorno dela, de que o Messias havia chegado. Olha que privilégio dessa mulher, irmãos. Uma senhora de 84 anos, com a vida sofrida, com a vida de dificuldade, chega no final da vida, e qual é a coroação dela? O privilégio de testificar o Salvador do mundo. Essa mulher vive uma vida inteira por um momento. Toda a persistência, toda a perseverança dessa mulher durante toda a sua vida faz sentido no último momento, no último ato. Ela olha à sua volta e percebe diante dela Jesus Cristo, uma criança ainda de 8 dias, mas ele era o Salvador do mundo. Uma vida inteira por um momento. E o cristianismo, meus irmãos, é basicamente isso: uma vida toda por um momento. E que momento é esse para mim, pastor? Esse momento, diz a Bíblia, que haverá um dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Pastor, por que eu tenho que me guardar? Por que eu tenho que jejuar? Por que eu tenho que orar? Porque essas são práticas simples que você consegue colocar em prática na sua vida. Porque essas são ferramentas que o bom Deus deixou para mim e para você, e falou assim: meu filho, para você se fortalecer, faça uso dessas ferramentas. Porque a
caminhada que você terá não vai ser só de um dia, não vai ser só de uma semana, talvez entre anos da sua vida. E se você não perseverar nessa caminhada, você vai desanimar, porque vai vir dias de frustrações, vai vir dias de dificuldades. Gente, nós encontramos em Atos dos Apóstolos as viúvas precisando serem sustentadas. A igreja se mobiliza para sustentar as viúvas, porque era muita dificuldade, elas não tinham pensão alimentícia, não tinha nada. Então imagine o contexto dessa mulher. Nós não estamos falando de alguém, queridos, que a vida está tudo bem, não. Nós não estamos falando de alguém que a vida está legal, está bacana. Talvez você olha para a sua vida e você diz assim, ó, a vida está sendo cruel comigo. Igualzinho dessa mulher aqui, ó. Mas ela perseverou. Ela caminhou com o Senhor, e naquele dia fez sentido para ela, porque estava diante dela o Salvador do mundo. Meus irmãos, as pessoas vão olhar para vocês, você jovem, ei jovem, as pessoas vão olhar para você e vai dizer assim, que isso, para com isso, que bobagem é essa de dizer que vai servir a Deus, vamos para as baladas, vamos para a curtição, que isso é bem melhor. Ei, mas deixa eu te falar, aqui agora talvez não faça sentido para ninguém, mas vai chegar um dia que vai fazer sentido, vai chegar um dia que a conta vai fechar, e naquele dia, meu irmão, você vai olhar e falar assim, graças a Deus, eu permaneci no caminho do Senhor, graças a Deus, eu continuei firme. Sabe, irmãos, hoje pareço apenas um louco gritando, esbravejando para você, querendo colocar algo na sua cabeça, mas um dia fará sentido cada dia que você se dedicou, cada passo que você deu. E a vida cristã é sobre isso, é sobre você viver um dia de cada vez, uma oração de cada vez, uma consagração de cada vez. Hoje eu finalizo dizendo para você o seguinte, que muitas, mas muitas aflições, tribulações virão até você. Mas diante dessas tribulações, diante dessas aflições, se você está com o seu espírito avivado, você pode ter certeza que você vai passar por elas. Então, coloque em prática na sua vida. Pastor, eu nunca fiz nada disso. Eu tenho dificuldade para orar, eu nunca jejuei, já fiz dieta, mas nunca jejuei. Ei, leia a Bíblia. Chega lá na sua casa, leia a Bíblia, procure, tem texto, eu poderia falar aqui inúmeros textos, citar para vocês, mas eu vou deixar para você, Mateus capítulo 4, Jesus jejuando, Jesus lá em Mateus 6, orando, ensinando a orar. Então, se apegue. Talvez, você não vai conseguir ficar meio-dia sem comer, mas fique um terço, fique 3 horas, faça um propósito com Deus. Talvez você não tenha dificuldade para orar, meu irmão. Ei, estou falando para você orar 1 hora, 10 horas, não. Tira 10 minutos do seu dia e fala assim, eu vou dedicar esse momento ao meu Senhor. Talvez a sua Bíblia está até empoeirada. Coloca um propósito, eu vou ler pelo menos um versículo hoje. Eu vou ler pelo menos um capítulo hoje. Mas comece. Eu vou começar semana que vem. Não, meu irmão, começa hoje. Começa hoje. Tem uma atitude diferente. Porque talvez semana que vem você vai estar precisando do versículo que você leu hoje. Talvez semana que vem você vai estar precisando da oração que você fez hoje. Então não deixe para começar amanhã não. Comece hoje. E viva um dia de cada vez na presença do Senhor. Sabe, queridos? E o último desafio que eu lanço para você, finalizando, você está aqui na presença de Deus. Isso aqui é um hábito que você pode conservá-lo na sua vida. E eu te desafio não, mas eu te encorajo a estar aqui. Toda semana, uma vez na semana, se dedicar ao Senhor. A estar um momento buscando ao Senhor, amém? Esteja buscando ao Senhor. Não desanime de buscar a Deus, irmãos, porque lá na frente vai fazer sentido, como fez para Ana, vai fazer sentido para você também, amém?